Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para começar mais uma sessão de perguntas e respostas da nossa série de perguntas e respostas. Essa série começou no nosso último encontro do grupo Quantum Docs, e foi proposta uma prática para a gente fazer perguntas e respostas para o oráculo Quantum Docs, certo? E nessas foram várias perguntas, eu estou respondendo algumas perguntas durante o período aí, durante a semana. Já respondi algumas perguntas, esta é mais uma que está chegando aqui, e eu sorteei várias perguntas durante esse período e fui respondendo aos poucos. E hoje temos mais uma pergunta chegando aqui, que foi feita lá no nosso grupo, é esta: quais as 7 leis da física quântica? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer outra pergunta. Será que essa pergunta está se referindo, talvez, às 7 leis herméticas? Aí sim, aí tudo bem. E as 7 leis herméticas têm a ver com física quântica, então dá para dá para colar aí as 7 leis da física quântica nas 7 leis herméticas. Bom, vamos lá. Se você está perguntando quais são as 7 leis herméticas, a gente tem que voltar no tempo um pouquinho e falar de um personagem importante chamado Hermes Trismegisto. Nome meio estranho, mas é Hermes Trismegisto. Isso aí. Ele que não se sabe ao certo, mas ele que escreveu as 7 leis herméticas, e é um pequeno estudo sobre um livro chamado Caibalion, ou Cabalhon. É um livro bem antigo que foi revelado nessa década passada, escrita por 3 pessoas chamadas, ou não tem nome delas, né? Elas só se chamaram os 3 iniciados, que podiam ser consciências, pode ser um livro através de uma canalização, quem sabe, né? Até porque dizem que essas leis herméticas têm um tempo bem comprido aí, que passa aí de 50 mil anos de estudo. E para a idade do universo não faz mal ter 50 mil anos, é bem pouquinho, é quase um bebê para o universo, pelo tempo que o universo tem. E para falar do Hermes Trismegisto, esse livro Cabalhon apresenta essas 7 leis universais, né? São 7 leis herméticas, mas tem a ver com as leis universais. Tem outras leis que são chamadas as 12 leis universais, e essas 7 leis estão inseridas dentro das 12 leis universais. Bom, Hermes Trismegisto era chamado de o 3 vezes grande. Ele era um legislador egípcio, ele era também pastor, ele acho que era filósofo, e viveu lá na região de Ninos por volta de 2500 a.C. Ele escreveu vários livros, acho que até uns 36 livros sobre teologia, filosofia, além de muitos livros sobre medicina. Até por isso que ele é conhecido também lá na área da medicina, porque foi ele que fez aquele desenho simbólico ele usava, né, um cajado que simbolizava aquele desenho da medicina, que era que tem aquelas cobras e aquele bastão, certo? Mas também há dúvidas sobre isso. Bom, então o estudo dessa filosofia é chamada Hermetismo, e pela diversidade aí dos temas que ela aborda, é pouco provável que esses livros tenham sido escritos por uma única pessoa, né? Por isso que não se tem certeza absoluta, mas representa aí o sabor acumulado aí dos egípcios ao longo do tempo aí. A literatura hermética foi quase perdida, né, ou esquecida também por obrigação, para não atrapalhar os negócios, como a gente sempre fala, né? E foi a gente estima que Hermes Trismegisto foi uma inspiração de diversos pensadores da antiguidade, inclusive os mais famosos lá, o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, esses caras. Tem uma frase bem específica que tem no livro Cabailon, que fala assim, ó, bem no comecinho do livro, fala assim, ó: os lábios da sabedoria estão fechados
exceto aos ouvidos do entendimento, ou Kabailon. Bem no comecinho do livro tem essa frase. E quem, como já falei, quem escreveu esse livro foram esses tal de três iniciados, e ele foi oficialmente lançado em 1908 e reúne trechos dessa Tábua da Esmeralda que contém lá as 12 leis universais, como eu falei para vocês, certo? E, bom, se você perguntou quais são as 7 leis, eu vou falar as leis aqui bem rapidinho, não vou ler tudo, mas é só quem quiser ir atrás mesmo, por favor, procure no Google, deve ter, na Wikipedia deve ter bastante informações sobre Hermes Trismegisto e todas essas 7 leis herméticas. É bem fácil de encontrar. E são leis muito simples, não tem segredo nenhum. É até por isso que acho que as pessoas complicam, por ser tão simples, o ser humano tem mania de complicar, né? Mas são leis universais bem simples, que tenho certeza que não são só para os seres humanos. São leis universais que atingem, acho que vários seres, várias consciências, várias raças, e são leis que, se fossem seguidas, teriam mudado muito as regiões planetárias aqui, os sistemas solares, as galáxias, e não haveria tanta guerra e discórdia entre os seres e as consciências, né? Bom, então vamos lá. São 7 leis. A primeira lei diz o seguinte: essa é a lei do mentalismo, ou seja, o todo é mente, o universo é mental, tudo é consciência. Ou seja, se você acredita numa força universal, numa força primordial que existe, ela é consciência, ela é apenas consciência. E está na mente de tudo, né? Por isso que Platão falava do mundo das ideias, é mais ou menos isso. No mundo das ideias é um mundo só de consciência, ou seja, tudo é consciência. Então essa primeira lei fala sobre isso, a lei do mentalismo, em que tudo é mental, o universo é mental. Então talvez a gente viva numa holografia mental, criando nossa realidade dentro de uma holografia mental, ou seja, tudo é pensamento, beleza? A segunda lei é a lei da correspondência. É aquela, já ouviram essa frase, né? O que está em cima é como está embaixo, e o que está embaixo é como está em cima. E o que está dentro é como está fora, e o que está fora é como está dentro. Então é mais ou menos uma relação entre o micro e o macro, que tudo que acontece no micro também acontece no macro, e tudo que acontece no macro também acontece no micro. Se vocês pegarem nosso sistema solar, ele vai ter quase um formato de um átomo, né? Vamos imaginar assim uma forma didática de explicar e bem geométrica, o Sol no meio, que seria o núcleo do átomo, e os planetas em volta, que seriam os elétrons. Então, se você fizer essa ligação, você consegue ver didaticamente como essa lei funciona, a lei da correspondência. E tenha certeza que tudo que acontece lá em cima acontece aqui embaixo, e tudo que acontece aqui embaixo acontece lá em cima, sem problema nenhum. Ok? Terceira lei, lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Se o universo é uma energia de frequências, ele é, ele é construído através de átomos. Átomos têm campos eletromagnéticos, campo eletromagnético é frequência, e tudo não pode estar parado, né? Tudo tem que estar em vibração. Se tudo está parado, senão o universo inflaria, senão nós involuíamos e viraríamos nada, né? E o universo implodiria e acabaria com tudo. Então não tem como estar parado. Por isso que o universo sempre está em evolução, sempre está num fluxo de energia eterno que nunca para. Então, se você ficar parado no caminho do universo, ele vai te atropelar, e sem dó nenhuma. Então, se você quer evoluir, tente vibrar em altas vibrações e tente se conectar com o fluxo do universo, senão você vai ser abalado ou abarroado pelo universo. Então, terceira lei, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, ok? Quarta lei é a lei da polaridade, ou seja, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Então, são a mesma coisa. Então, tudo que existe no universo tem seus dois polos, tem o polo negativo e o polo negativo, o polo positivo e o polo negativo, assim como o ímã, né? Você que lembra como funciona um ímã, tem
parte que ele é positiva e uma parte negativa, e os dois polos se repelem, né? Na física clássica, a gente fala que os opostos se atraem, mas na física quântica os semelhantes se atraem. Por isso que aquela lei da atração funciona, né? Ou seja, se você manda coisas do bem, voltam coisas do bem. Se você manda coisas do mal, voltam coisas do mal. Simples assim. Para quem assistiu o filme O Segredo, esse é o resumo do filme. A quinta lei é a lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. E o ritmo é a compensação. O ritmo a gente pode lembrar como se fosse aquele símbolo do infinito, que é um 8 deitado, né? Então você está lá em cima, daí ele desce, daí dá a volta, volta para cima, desce, e aquele fluxo é eterno, contínuo, e é a lei do ritmo. Então é uma lei que diz que tudo pode estar em cima, embaixo, e tudo vai ter o seu ritmo, nada está parado, e então tem o seu ritmo e sua compensação, tem o seu fluxo e o seu refluxo, assim como as marés. E essa é a lei do ritmo do universo. Também, se você ficar parado, vai ser atropelado aí pela lei do ritmo. A lei do gênero quer dizer que tudo tem um gênero, tudo tem seu lado masculino e feminino. E o gênero se manifesta em todos os planos da criação. Então aqui a gente pega um pouquinho da filosofia do Tao, da filosofia oriental, que fala do Yin Yang, né? Que seria o masculino e feminino, as formas, não como gênero, né? Mas só como uma oposição de forças complementares. O masculino complementa o feminino e o feminino complementa o masculino. E é uma lei universal. Não confundam, por favor, com ideologias atuais sobre gênero, ok? Que não levam a lugar nenhum. E a sétima lei é a lei da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhuma escapa à lei. Então, essa realmente é a questão do filme O Segredo, é a lei do causa e efeito. Então, tudo que você planta hoje, você semeia hoje, você vai receber os frutos do que você plantou, né? Então, você tem que saber que existe causa e efeito. Tudo que você cocria hoje será realizado no seu tempo correto, na hora certa que deve vir para você. Então não tenha ansiedade, não fique desesperado e angustiado, porque tudo que você quer com o coração vai vir com você. E a frase que eu sempre falo é: tudo que já é seu vai vir para você, não se preocupe. Tudo que já é seu vai vir, não se preocupe. Se não é seu, não vai vir, ok? Então é isso. Essas são as 7 leis herméticas. O Hermes Trismegisto ele era um cara que estudava muito sobre astrologia, filosofia, matemática e principalmente química. Ele era meio que chamado um pai da alquimia também, mas ele era um cara completo, assim, que estudava ele tinha muito conhecimento, estudava de tudo, então era um cara ou era uma consciência, né, muito poderosa. Ok? Então essas são as 7 leis herméticas. Quem quiser procurar mais, tem nos nossos sites também, no estudos.quantumdocs.space, tem nas nossas redes sociais, @quantumdocs, e fiquem com a gente, ok? Voltamos em mais uma outra oportunidade aqui na série de perguntas e respostas aqui do Quantum Docs. Até mais, pessoal, um abraço.